Dando continuidade ao nosso estudo sobre a água, nessa videoaula nós vamos falar sobre a termodinâmica e como que isso influencia do ponto de vista fisiológico a disponibilidade de água para as plantas. Então nós vamos estudar a termodinâmica baseado na disponibilidade e no fluxo de água nas plantas. Ai meu Deus do céu, termodinâmica, Deus que me livre e guarde, achei que tivesse livre disso. Nananina não. Mas nós vamos fazer de uma outra forma aqui. Quando a gente for passando determinados conceitos, a gente não tem ideia de onde que isso vai nos levar. Então é preciso que a gente compreenda isso de uma forma metafórica, como está mostrado nessa figura. Nessa figura nós temos o ovo, temos farinha, temos sal, tem uma série de substâncias, série de equipamentos, série de materiais para fazer alguma coisa. E que a gente não sabe exatamente como que essas coisas combinam, o que eu estou querendo fazer com isso. Mas se a gente seguir uma determinada sequência e fizermos determinados procedimentos, a gente vai observar que com o tempo aquilo dava alguma coisa que a gente não esperava. O que nós vamos fazer agora é exatamente a mesma coisa. Nós vamos mostrar para vocês os ingredientes e mais para frente vocês vão entender como que esses ingredientes trabalham entre si e como que isso é utilizado do ponto de vista fisiológico para as plantas. Então, neste caso, quando a gente está falando sobre a termodinâmica, nós vamos falar basicamente sobre o potencial químico e sobre o potencial hídrico. Para a gente entender o potencial químico e o potencial hídrico, nós precisamos rever alguns conceitos de termodinâmica. E um deles é o aumento de entropia do universo. É uma das leis da termodinâmica. E nesse aumento da entropia, ou seja, o grau de desorganização do universo, está envolvido a quantidade de energia livre para que esse processo possa acontecer, conhecido como energia livre de Gibbs. E na verdade, o que ele mede, esse aumento da entropia do universo, mede a quantidade de energia máxima disponível para que haja uma conversão em trabalho. Isso considerando a temperatura e a pressão constantes. E neste caso, então, quando a gente fala sobre energia, ele está diretamente relacionado com a quantidade daquela substância presente no meio. Então, o universo ele tende a aumentar seu grau de desorganização e aumentando o seu grau de desorganização, ele está realizando o que nós dizemos de trabalho, que está fazendo alguma coisa, e esse alguma coisa que está fazendo está diretamente relacionado com a quantidade da substância presente naquele meio. Existem fórmulas, mas nós não vamos entrar na fórmula desses processos. E o que é o potencial químico, então? O potencial químico, na verdade, ele mede a energia livre por mol de uma determinada substância que é capaz de realizar trabalho. Para que a gente possa medir essa quantidade de energia, nós precisamos compará-lo com um estado de referência. Por exemplo, eu sou alto ou baixo? Depende. Depende do quê? Depende da referência. Se eu estiver no jardim de infância, eu sou um gigante. Porém, se eu estiver numa quadra de basquete, eu sou um anão. Então depende da referência. O que é muito, o que é pouco, o que é alto, o que é baixo, o que é grande, o que é pequeno, depende das referências que estão sendo utilizadas. Então nós vamos utilizar um estado de referência e no nosso caso nós estamos falando de água. E para nós o estado de referência vai ser a água pura. Então a água sem absolutamente nenhum tipo de contaminante. E já vou adiantar para vocês que isso não existe na natureza. E esse potencial químico é uma medida de energia. E neste caso aqui a nossa substância I é a água. Então nós estamos medindo o potencial químico, mede a quantidade de energia livre da água para realizar trabalho. Mas o que significa trabalho quando a gente pensa em água? Trabalho, quando a gente pensa em água, significa movimento. É a água se movimentar do ponto A para o ponto B, a água está realizando trabalho. Ou a água se movimentar do ponto B para o ponto A água está realizando trabalho. Então a água sai de um determinado local indo para outro determinado local, isso que significa trabalho para a gente. Então é o movimento da água. Então o potencial químico mede a quantidade de energia livre para a água se movimentar. É isso que o potencial químico mede. E quais são os componentes do potencial químico? Aqui nós temos uma fórmula que vocês vão entender ela já, mas eu prefiro mostrar para vocês no esquema. Quais são os fatores que podem influenciar no movimento da água? Um deles é o efeito de concentração.
Se nós tivermos substâncias dissolvidas na água, ele afeta a concentração. Nós temos o efeito de pressão. Se está numa pressão positiva, uma pressão negativa, se tem uma força que está empurrando a água, tem uma força que está puxando a água, isso vai influenciar no movimento da água. Elétrico. Se nós tivermos cargas presentes em um determinado local, isso pode influenciar diretamente na água. E nós vamos ver que no caso da água, esse elétrico para nós não existe, porque a água ela não tem cargas. E o outro fator que pode influenciar é a questão da gravidade. Se a água está num ponto A, que está acima de um outro ponto B, pela força da gravidade, isso vai puxar a água para baixo. Então, isso vai influenciar no movimento da água. Então, tanto a concentração quanto a pressão e principalmente a gravidade, eles têm um impacto muito grande nessa movimentação da água nos diversos ambientes. É exatamente isso que essa fórmula nos mostra. Esse primeiro aqui é o potencial de referência, que é a nossa água pura. Nós temos a concentração de substâncias colocadas na água determinado por essa forma. Nós temos o efeito do potencial elétrico, se fosse o caso interessante. No nosso caso aqui nós vamos ver que não é. Nós temos o efeito da pressão e nós temos o efeito gravitacional. São fórmulas que estão diretamente relacionadas com aquele tipo de força que afeta o movimento da água. O movimento da água e de qualquer outro solvente que vocês possam imaginar, de qualquer outra substância que vocês possam imaginar. Então, considerando que o potencial químico ele envolve todos esses componentes, sabemos que o potencial elétrico da água é zero. Se o potencial elétrico da água é zero porque a água não tem cargas, consequentemente nós vamos anular esse efeito. Então, o potencial químico da água envolve o efeito de concentração, envolve o efeito de pressão e envolve o efeito da gravidade. Quando nós estamos trabalhando com soluções diluídas, como é muito comum nós encontrarmos na natureza em condições de trabalho, em soluções em que eu tenho apenas num becker, eu tenho uma determinada substância dissolvida na água, neste caso o potencial químico ele é muito próximo ao efeito da concentração. Porque nessas condições eu não tenho efeito de pressão, porque a pressão atmosférica vai ser comum para todas elas, eu não tenho efeito da gravidade, porque essa distância tão pequena não tem efeito nenhum em termos de peso da coluna de água sobre determinada área. Então, neste caso, o potencial químico está relacionado única e exclusivamente atrelado ao fator da concentração das substâncias dissolvidas naquela solução. E o que é o potencial hídrico, o potencial da água? Quando a gente fala em potencial químico, nós estamos trabalhando com energia. Quando nós falamos de potencial hídrico, nós estamos falando de pressão. O potencial químico está diretamente relacionado com o potencial hídrico. O que acontece nesse caso é que é mais fácil nós trabalharmos com pressão, que existem equipamentos que medem pressão e facilitam o nosso trabalho, do que trabalhar com energia, porque é mais difícil nós medirmos a quantidade de energia presente em um determinado ambiente. É mais fácil nós medirmos a pressão que existe naquele ambiente. E como é que isso é feito? De uma forma bastante simples, que nós não vamos entrar em detalhes como se chega a essa forma. Basta dividir o potencial químico e os seus componentes pelo volume parcial molar da água. Ou seja, quanto de volume um mol de água ocupa. Então, neste caso, nós temos o potencial químico. Se nós jogarmos a referência para o lado esquerdo da nossa equação e nós dividirmos toda a nossa equação pelo volume parcial molar da água, a nossa fórmula vai ficar desse jeito. Nós temos o efeito de concentração, nós temos o efeito de pressão, nós temos o efeito da gravidade. E nessas condições, então, nós passamos a trabalhar com o potencial hídrico, ou potencial da água. É a mesma coisa. Então, o potencial da água, o potencial hídrico, leva em consideração o efeito de concentração, leva em consideração o efeito de pressão, leva em consideração o efeito da gravidade. E cada um deles tem um nome, que nós vamos entender já já. E o potencial hídrico, ele é medido em unidades de pressão. Então, nós temos umas conversões que existem. Nós temos megapascal, bares, atmosfera. Existem conversões que acontecem entre as diversas unidades. Mas todos eles estão medindo a mesma coisa. Estão medindo a pressão. O mais comum é nós trabalharmos com megapascal. E a água pura, ela por definição é a nossa referência e ela tem o potencial hídrico zero. Essa é a máxima quantidade de água livre para realizar trabalho.
a água pura, que não existe na natureza. Mas a água pura é uma situação hipotética na qual todas as moléculas de água presentes naquele local estão livres para se movimentar. Nós vamos ver como que cada um desses componentes afeta o potencial hídrico. Ou seja, repetindo, o potencial hídrico envolve o efeito de concentração, envolve o efeito de pressão, envolve o efeito de gravidade. Porém, nas plantas, em determinadas situações, e também acontece no solo também, em determinadas circunstâncias, existe uma outra força que afeta a quantidade de água livre para se movimentar, que surge em função da adesão da água. E o que é a adesão da água? É a interação entre moléculas de natureza diferente. A interação da água com as partículas do solo gera uma adesão. A interação da água com carboidratos nas células vegetais gera adesão. E esse processo dessa interação das moléculas de água com essas substâncias maiores dá-se o nome de potencial matricial. Então, no caso, o potencial hídrico celular envolve o efeito de concentração de substâncias, de pressão de substâncias, de gravidade e desse efeito chamado de matricial. Cada um deles tem um nome. Potencial de concentração é o potencial osmótico. O potencial que envolve a pressão é chamado de potencial de pressão, ou potencial de turgor. O potencial que envolve a gravidade é chamado de potencial gravitacional. E o potencial que envolve a adesão da água com substâncias maiores do meio da própria célula dá-se o nome de potencial matricial. Basicamente, era isso que nós tínhamos para falar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!